Pensa comigo, o que um guerreiro, um rei na cruz, uma canção sobre o universo e o antigo provérbio poderiam ter em comum? Hoje a gente vai conectar os pontos entre 4 textos bíblicos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. E, no processo, vamos descobrir uma visão totalmente nova sobre o que realmente significa ter poder. Essa pergunta que está na tela parece até um enigma, né? Um guerreiro em batalha, um rei numa cruz, a poesia do universo e a sabedoria do dia a dia. São gêneros, épocas e contextos completamente diferentes. Mas, acredite, existe um fio condutor que une todas essas narrativas. E é exatamente esse fio que a gente vai desvendar agora. As peças do nosso quebra-cabeça vêm de Juízes, Lucas, Salmos e Provérbios. É a crônica de uma guerra, a biografia de um mártir, a poesia da criação e a sabedoria prática para a vida. Nossa missão aqui é entender como essas peças, que parecem tão aleatórias, na verdade formam uma imagem única e muito coesa. Para começar a montar esse quebra-cabeça, vamos mergulhar em 2 histórias que viram de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre vitória e poder. Então se prepara, porque a lógica aqui é totalmente invertida. Lá no livro de Juízes, a gente encontra Gideão. E ele não é o típico herói corajoso, não. Pelo contrário, ele está escondido, com medo. E diante de um exército inimigo que parece imbatível, a ordem que ele recebe não é para juntar mais gente, mas sim para mandar a maioria embora. Uma estratégia militar que, vamos combinar, não faz o menor sentido. Para começar, Gideão consegue juntar um exército de 32 mil homens. Pela lógica do mundo, é um número respeitável, uma força com a qual se pode lutar e, quem sabe, até ter uma chance de vencer. É o tipo de poder que a gente consegue ver e contar. E aí, acontece o impensável. Esse exército é reduzido drasticamente para apenas 300 homens. Isso é menos de 1% da força original. De uma posição de relativa força, eles são jogados para uma situação de fraqueza absoluta. Parece uma receita para o desastre, né? Mas o propósito por trás disso é a chave de tudo. E aqui está a explicação, direto da fonte. A redução do exército não foi um erro de estratégia, foi totalmente intencional. O objetivo era claro: tirar qualquer possibilidade de Israel se gabar da própria força. A vitória, quando viesse, teria que ser atribuída a um poder muito maior que o deles. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. O poder verdadeiro aparece quando o poder humano é deixado de lado. Séculos depois, essa mesma ideia de poder que nasce da fraqueza ressurge de uma forma ainda mais impactante. A gente troca o campo de batalha por uma colina perto de Jerusalém. E no lugar de um exército, temos um homem numa cruz, que era o símbolo máximo de humilhação e derrota no Império Romano. Bem no auge do sofrimento, quando qualquer um esperaria um grito por vingança, as palavras de Jesus são de perdão. Aqui, o poder não é uma espada para revidar, mas uma capacidade de absorver o ódio e transformar em misericórdia. É uma demonstração de força que o mundo não consegue entender, a força de perdoar em vez de punir. Colocando os dois lado a lado, o padrão fica muito claro. As armas de Gideão não foram espadas, mas trombetas e jarros, ferramentas para causar confusão. O reinado de Jesus não veio com um exército, mas com perdão e sacrifício. As 2 histórias pegam a nossa lógica de poder e viram ela de ponta cabeça. Ok, agora a gente sai um pouco das histórias de indivíduos e eleva o nosso olhar. Na poesia dos Salmos, essa ideia de um poder diferente não é só uma estratégia ou um ato de sacrifício, é a própria estrutura do universo. O Salmo 97 usa as imagens mais poderosas da natureza para descrever o poder divino. Nuvens de tempestade, fogo que consome, relâmpagos que rasgam o céu. É uma força absoluta, que impõe respeito. Mas o ponto crucial é o seguinte: esse poder todo não é caótico nem tirânico. Ele é fundamentado em justiça e retidão. E no Salmo seguinte, essa revelação de um poder justo transforma o medo em festa. A resposta do mundo a esse poder não é o pavor, mas a música. Os rios batem palmas, as montanhas cantam de alegria. E por quê? Porque um poder baseado na justiça não vem para oprimir. Ele vem para consertar, para curar e para libertar. Então, a gente já viu o poder ser redefinido na guerra, na cruz e como base do universo. Agora, o livro de Provérbios traz essa ideia para a nossa realidade, aplicando ela às nossas escolhas do dia a dia. A palavra-chave em Provérbios é prudência. Mas olha, não é no sentido de ser medroso ou hesitante, não.
A prudência bíblica é uma sabedoria ativa. É a capacidade de olhar para os próprios caminhos com honestidade, de entender as próprias motivações e o resultado das suas ações. É, no fundo, um autoconhecimento radical. E aqui, Provérbios nos mostra uma bifurcação bem clara. De um lado está o tolo, cuja sabedoria é, na verdade, uma teia de enganos, tanto para os outros quanto para si mesmo. Do outro lado, o prudente, cuja recompensa é o entendimento. A verdadeira força aqui não está na habilidade de manipular, mas na coragem de entender a verdade, começando por si mesmo. Vimos as peças do nosso quebra-cabeça. A vitória que vem da fraqueza, a realeza que vem do sacrifício, o poder que se baseia na justiça e a sabedoria que vem do autoconhecimento. Agora, vamos juntar tudo e ver a imagem completa que elas formam. E aqui está a grande conexão. Cada uma dessas fontes ataca a nossa ideia de poder por um ângulo diferente. Juízes nos diz que a vitória vem da confiança e não da força bruta. Lucas mostra que a verdadeira realeza está no sacrifício. Os Salmos afirmam que a autoridade máxima é justa e não arbitrária. E Provérbios ensina que sabedoria de verdade é sobre entendimento e não sobre engano. Juntos, eles pintam um quadro radicalmente diferente do poder. Então, a grande revelação desse quebra-cabeça é esta. A mensagem é a mesma, não importa o gênero. Seja na guerra, na biografia, na poesia ou na sabedoria, o verdadeiro poder e a sabedoria autêntica muitas vezes se parecem com o seu oposto. Eles estão escondidos naquilo que a nossa cultura normalmente chama de fraco, passivo ou até tolo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se essa redefinição de poder é real, se a força de verdade muitas vezes se esconde no sacrifício, na justiça silenciosa e na honestidade humilde, onde é que ela está aparecendo no nosso mundo hoje? Em meio a tanto barulho sobre poder e influência, o que será que a gente não está conseguindo enxergar?